Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com Carlos Magno. Ele é coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá e tem desenvolvido algumas pesquisas para discutir o clima, sobretudo o clima aqui da nossa região. Carlos, bom dia, é um prazer falar contigo aqui no Sistema Rural de Comunicação. Você tem pesquisas relacionadas ao tema, que pesquisas são essas? Essas pesquisas inclusive têm buscado soluções para a vida das pessoas. E que soluções são essas? Bom dia. Bom dia a todos que estão escutando agora a Rádio Rural. Bom, a gente, desde Pernambuco, né, o Centro Sabiá é uma organização baseada em Pernambuco, mas eu sou aqui da região de Seridó, eu fico ali na divisa entre Paraíba e Pernambuco, perto de Serra Negra, então eu tenho um compromisso muito grande com essa região, porque de fato eu sou daqui. Bom, primeiro dizer que pensar em pesquisa e pensar em solução para o semiárido, para a caatinga, né, o nosso bioma exclusivamente brasileiro, é pensar que eu preciso valorizar esse lugar, né? Esse lugar como um espaço de vida, como um espaço de reprodução humana, que há centenas de milhares de anos funciona assim, e eu acho que as soluções, elas precisam ser baseadas na natureza, precisam ser baseadas na observação desse processo natural e como é que a gente observa ele e entende como é que ele vai também mudando e se adaptando a esse processo. O que a gente vem fazendo no Pernambuco e em outros lugares é, na verdade, construindo soluções que se baseiam na observação da natureza, mas que se baseiam sobretudo no conhecimento que as comunidades têm há centenas de milhares de anos atrás. Então, essa é a primeira questão, ou seja, não há solução climática que seja milagrosa, que venha, né, dos Estados Unidos, do Japão, né, de onde for. As soluções climáticas, elas são construídas no local, porque dentro dessa perspectiva da mudança do clima, existem dois fatores que são bem importantes, que certamente os ouvintes já escutaram muito, que é mitigação e adaptação. A mitigação é quando eu evito que essas emissões de carbono elas vão para a atmosfera. Por exemplo, quando eu não faço queimadas, quando eu não queimo combustível fóssil, quando eu não pego o meu carro e ligo, queimo combustível fóssil e o CO2 vai para a atmosfera. A diminuição disso é uma coisa que a gente chama de mitigação, né, das emissões. E uma outra coisa é adaptação. Qual a diferença entre essas duas coisas? A primeira, a mitigação, é porque quando eu faço isso aqui em Caicó, aqui na Ilha de Santana, lá no Japão, eles vão ter o mesmo efeito, porque eu estou diminuindo a quantidade de CO2 que vai para a atmosfera e isso beneficia todos, né, no planeta Terra. Mas a adaptação climática não. A adaptação climática ela tem que ser feita aqui. Ela precisa ser feita aqui com recursos daqui. Ou seja, a construção de uma cisterna que capta água de chuva, que as famílias têm ela no período da seca, o plantio de árvores, a restauração ecológica da caatinga, do nosso bioma. Ou seja, ele é feito aqui. A forma como as pessoas se adaptam aos efeitos das mudanças, elas são mais caras e elas são feitas aqui. Então a gente tem trabalhado com essas soluções que se baseiam no local, que olham para esse conhecimento. Então eu tenho dito sempre que o clima não necessariamente é sobre 1,5 graus que a gente vai evitar que suba, né, de acordo com o protocolo de Kyoto, lá do Acordo de Paris. Não é sobre a emissão, a captura, o crédito de carbono. O clima é sobre as nossas vidas. Então, essa coisa é uma coisa científica, que a gente às vezes fica pensando, poxa, não estou entendendo bem. E esse é uma gramática que a gente não entende aqui no Seridó, que a gente não entende aqui no Sertão do Nordeste. Então as pessoas vão lá falar de clima, parece que é uma coisa de extraterrestre. Então o que a gente tem feito é tipo assim, como é que a gente traduz isso? Ou seja, o clima é sobre as nossas vidas. O clima é, por exemplo, se você tem um produto aqui nessa região que se produz muito, sei lá, milho, feijão, que é a cultura tradicional daqui, girimum, a gente está falando de que a mudança da temperatura, do clima, pode impactar em médio prazo essas culturas e a gente deixar de produzir isso aqui. Ou seja, eu estou falando da nossa vida. Eu estou falando do desaparecimento de espécies que estão em curso agora, da caatinga, da fauna, da flora. Eu estou falando de como a minha filha, que tem 4 anos, ela vai viver no lugar que ela não vai mais ver os animais e as plantas que eu cresci vendo, que eu cresci brincando, entende? Então, eu não estou falando de uma coisa que parece que está muito distante, eu estou falando de algo que está na nossa vida. Então, quando a gente pensa que o clima é sobre nossas vidas, aí a gente começa a dar uma importância. E, infelizmente, quando a gente fala em clima, parece que tudo está perdido. E eu tenho falado, sabe, que a gente não pode, eu não sou portador do fim do mundo, nem da desesperança. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa construir soluções juntos para frear esse processo. É como se a gente pudesse construir ilhas, na verdade, de prosperidade, olhando para essa perspectiva climática. Então, eu vim para cá agora da casa dos meus pais, que fica aqui a 40 quilômetros,
E assim, um cenário de fato meio desértico, ou seja, pouquíssimas plantas, muita devastação, muito desmatamento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, e aí eu vou te dizer, como política pública, é preciso que haja investimentos do Estado, é preciso que haja investimentos dos municípios, é preciso que haja investimento do nacional, para que a gente restaure a Caatinga, para que a gente faça um grande programa, na verdade, de restauração ecológica desse bioma. Como é que seria essa restauração? Bom, isso pode ser de várias formas. Você pode ter incentivo para fazer isso, ou seja, você pode ter, por exemplo, imagine que você tem os programas para agricultura familiar, como crédito fundiário, o seguro safra, e aí a gente tem, por exemplo, recurso do governo que garanta que quem recebe esses recursos garanta que parte desse dinheiro vá para a restauração ecológica, ou seja, isso eu faço com incentivo, ou que, por exemplo, quem faça a restauração ecológica, que receba esse recurso, paguem com um desconto maior, ou seja, tem um juros menor para poder pagar essa conta, ou seja, isso é incentivo direto que o Estado precisa fazer, porque ninguém, e a gente não se engana com isso, porque ninguém vai plantar, restaurar a Caatinga porque acha que ela é bonita. Isso não funciona no mundo que a gente vive. A gente vive num mundo, infelizmente, que ele está sendo movido pela economia. Isso tem coisas ruins, tem coisas boas, ou seja, coisa boa assim, eu tenho uma ferramenta que eu posso estimular que as pessoas restaurem a Caatinga. Qual é essa ferramenta? A economia. Eu vou dizer, olha, você vai pegar aqui seus 100 mil reais de empréstimo no banco para você fazer um agroindústria, que seja. Agora, se você se comprometer em restaurar esse pedaço de Caatinga aqui, você vai pagar, em vez de um juros de 10%, vai pagar com 7%. Então, ou seja, você há um incentivo econômico para isso. Então a gente precisa pensar nisso na perspectiva da economia também, porque senão a gente vai destruir. Assim, eu não sei exatamente, mas eu acho que em torno de mais de 50% da energia que a gente usa na Caatinga, ela vem da biomassa. Ou seja, certamente, aquele pão, aquele biscoitinho que eu comi maravilhoso aqui do Seridó, que só produz aqui aquelas guloseimas da culinária do Seridó, ele foi queimado hoje de manhã com lenha que vinha da Caatinga. Então, essa relação, ela precisa mudar. A gente precisa eletrificar, a gente precisa ter energia solar, porque, afinal, esse lugar que tem sol durante 13 horas do dia. A gente tem energia aqui. A gente precisa transformar essa energia em eletrificar. Então, um outro incentivo é, por exemplo, garantir que as pessoas que querem usar placas solares tenham um custo menor para isso. Ou seja, zero imposto para as placas solares, zero imposto para que as pessoas possam ser incentivadas a usar energia, ao invés de retirar a Caatinga para poder gerar energia, que é o que acontece muito. Se você olha para as padarias aqui, tá, então vamos pensar assim, faz uma pesquisa, vai na padaria e pergunta, você que é cliente da padaria, pergunta, você usa o que para fazer o pão? A maioria delas vai ser lenha. Então assim, essa é uma questão, essa lenha está vindo de onde? Essa lenha está retirada da Caatinga. Quando a gente retira a Caatinga, a gente vai transformar isso de fato numa ilha de calor. Ou seja, a Caatinga é como, imagina aqui minha cabeça aqui com esse cabelo, imagina se eu não tenho o cabelo, se eu fico no sol, o dano que vai causar a minha cabeça. Exatamente igual, ou seja, a gente está devastando a Caatinga, a evaporação é maior, você vai ficar mais seca aquela terra, vai chover menos, quando chove você degrada porque você tem uma enxurrada de água indo embora, levando todo o sol, todo o da terra, então você entra num processo de fato de desertificação. Então hoje a gente sabe que essa área aqui do Seridó é uma área muito em risco, é alto risco de desertificação. E assim, isso porque eu estou falando dos dados que a ONU levanta sobre desertificação. Mas se você cai para uma pesquisa mais em campo, você vai ter essas áreas aqui como áridas já. Se você vem nesse caminho que eu vim, você olha para cá, você sabe que isso aqui já é árido. Ou seja, árvores muito pequenas, muito espessadas, solo muito descoberto. Então, muito provavelmente, essa área já está num processo de aridez muito severa. Que a recuperação dela é muito lenta, mas ela precisa acontecer. Então, assim, todos esses aspectos misturados, né, deixa a gente nesse cenário que a gente vive hoje. Que é o quê? Todo mundo sabe, e eu não preciso ter nenhuma pesquisa científica para perguntar aí, né, o trabalhador que está na rua, o mototáxi, a dona de casa, a professora, de que o clima está mais quente. A gente tem sentido isso na nossa pele, ou seja, a gente tem enfrentado ondas de calor que a gente talvez nossos pais enfrentaram em algum momento, mas está muito quente. Esses fatores que você fala aí explica essa alta nas temperaturas? Com certeza. Segundo os últimos relatórios do IPCC, que é o órgão, né, internacional responsável chama Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC ele já disse que essas nossas áreas aqui, dos semiáridos do mundo inteiro, que o semiárido no mundo cobre mais de 1/3 da Terra, essas áreas são as mais afetadas por isso. E elas são afetadas muito por conta da ação humana. Então, essa mudança no clima toda, também a gente não pode, é uma coisa que a gente fala hoje,
que muita gente tem falado, mas não chega em todo lugar, que é uma coisa chamada justiça climática. A gente fala de mudança climática. A gente tem falado muito de justiça climática. O que é justiça climática? É o seguinte, essa região aqui sempre foi de agricultores familiares. A emissão de carbono nessas regiões, ela é infinitamente menor do que a emissão de carbono nos Estados Unidos e na Europa durante o período industrial, há 100 anos atrás. Então, o fato é que as mudanças que nós enfrentamos hoje, elas não são decorrentes do que a gente fez ontem. Elas são decorrentes do que aconteceu 100 anos atrás no processo de revolução industrial, que estava liderado pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, esses dois países juntos, eles são dos maiores responsáveis pela mudança do clima. Isso por quê? Eu estou falando de emissão de carbono. O Brasil, diferente desses lugares, hoje, voltando para hoje, 100 anos aqui, o Brasil hoje, apesar de vários problemas, a gente usa a maioria da energia vindo da água, são hidrelétricas. Esses países hoje, até hoje, usam energia baseadas em combustível fóssil, ou seja carvão, seja petróleo, seja as fontes de energia são grandes indústrias que geram energia a partir do petróleo, ou seja, grandes usinas, na verdade, que geram seus motores para gerar energia nas suas turbinas baseada no combustível fóssil. A gente não. O Brasil está quarta posição da emissão de carbono no mundo. Você tem, eu não sei exatamente se é essa lembra, mas você tem China, Rússia, Estados Unidos e Brasil. Nessa sequência aí eu não sei exatamente porque às vezes muda. Mas o Brasil está em quarto. Poxa, mas o Brasil não tem hidrelétrica? Não é energia limpa? Mais ou menos, não é limpa também. Mas o fato é que a nossa emissão vem pelo desaparecimento da floresta. Ou seja, nós emitimos porque a gente desmata. Então essa é uma questão. Ou seja, nós não emitimos porque a gente está queimando combustível fóssil. A gente emite porque a gente tem desmatado milhares de hectares para a produção de soja, para a produção de gado, muito no Cerrado, muito na Amazônia. Ou seja, essa cadeia, né, do agronegócio, ela tem de fato impactado muito negativamente o clima no Brasil. E ainda há muita coisa a se fazer e há solução? A solução, claro que tem. E há muita coisa a se fazer também. As soluções nunca são tão simples, sabe? Elas nunca são tão rápidas assim, vamos fazer isso e vai resolver. A solução, ela precisa de um alinhamento entre o poder público, ou seja, quem toma decisão com orçamento, os legisladores, que é quem fazem, na verdade, a lei e quem é responsável por fiscalizar, o setor privado, que é um dos grandes responsáveis também por esse processo, e a sociedade, sabe? A sociedade civil organizada, ou seja, as ONGs, como da onde eu venho, mas também a sociedade, ou seja, organizada nos seus lugares, associações, a população em geral. Ou seja, esse é um esforço que precisa ser coletivo. Ou seja, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa, por exemplo, quando a gente vai votar ou no vereador ou no deputado, a gente precisa saber se esse vereador ou esse deputado está comprometido com essa agenda do clima. Porque, se não, se ele é um negacionista climático, ele está se lixando para isso. E essa agenda para ele não importa. Então, assim, essa agenda, ela é muito mais além do que quem é de direita, quem é de esquerda, conservador. Ela é mais do que isso. Ela é uma agenda que atinge todo mundo. Então, se comprometer com essa agenda do clima é, sobretudo, se comprometer com a reprodução da nossa vida nesse espaço. E da gente garantir, sabe, que a minha filha, os meus netos, os meus bisnetos vão poder viver nesse território. Vão poder viver aqui, vão poder desfrutar, entendeu? Desse espaço de onde eu nasci e eu cresci. Carlos, você tem participado inclusive de agendas internacionais, eventos internacionais como a Semana do Clima em Nova York, discussões aí da COP30 para o próximo ano. Que agenda é essa? E eu queria que você falasse um pouquinho também do órgão, né, que você participa, como é que ele tem funcionado, como é que ele tem trabalhado aqui na região. Então, o próximo ano aqui no Brasil, todo mundo tem escutado falar, vai ser a COP30. A COP, para traduzir, é a Conferência das Partes do Sistema ONU para a Mudança do Clima. Que ela é 30 porque essa é a 30ª edição dela. Ela tem 30 anos. Então ela vai acontecer agora no Brasil. Ela está vindo... O ano passado ela foi em Dubai, esse ano ela vai ser em outro país ali do Oriente Médio. Mas o ano que vem ela vai ser no Brasil. Há uma grande expectativa da COP no Brasil. A COP não é brasileira. Primeiro isso, ela não vai... A gente diz assim, a COP não é a garrafada do clima, que é aquela garrafada que resolve tudo. Ela tem uma agenda dela, ou seja, a COP ela reúne todos os países signatários para fazer acordo relacionado ao clima, que é um acordo que mantém o acordo que foi feito em 2015, que é o Acordo de Paris, ou seja, mantém aquele acordo de baixar as emissões e de conseguir, na verdade, não ultrapassar 1,5 graus no clima global, olhando para o período pré-industrial. Então, ela tem esse acordo. O que é que a gente ganha com a COP? É o que a gente faz
de hoje até dezembro de 2025, que é onde a COP acontece. É isso que a gente ganha com a COP. A sociedade brasileira organizada cobra o governo brasileiro, que tem ambições maiores. Eles têm uma coisa que se chama contribuições nacionalmente definidas. O governo brasileiro, ele define metas, né, nessa área de diminuição de emissão de carbono e apresenta. Ou seja, se a ambição do Brasil for pequena, o Brasil não tem importância aí. Mas se a ambição do Brasil for grande, aí sim ele ganha muita importância. Então, a gente vai forçar o governo brasileiro que tenha grandes ambições nessa área climática e apresente, ou seja, e já que a Copa é no Brasil, que ele convença líderes mundiais para que tenham grandes ambições e que consigam chegar nessa meta, para que a gente minimamente mitigue essa coisa e não chegue a esse 1,5 graus. Tem muita gente dizendo que isso já passou, que a gente já, esse 1,5 já passou, a gente está num ponto que eles chamam de não retorno. Eu acho que isso é um pouco verdade mesmo. A gente está num momento que a gente precisa se adaptar mais, ou seja, precisa mitigar, mas é preciso que a gente se adapte mais. Então, tem essa agenda que é super importante no Brasil, ela vai acontecer em Belém, e aí tem uma coisa que eu tenho feito, que é o seguinte, eu não sou... Muita gente está achando que essa COP é amazônica, essa COP é no Brasil, ela é uma COP mundial, que acontece com vários países. Mas qual é o nosso trabalho? É garantir que essa agenda do clima no semiárido vá para a COP do clima em Belém. É preciso dizer, mandar uma mensagem clara para as pessoas de que essa COP não é amazônica, é uma COP do Brasil inteiro. Então, esse nosso bioma que tem 30 milhões de pessoas vivendo em regiões semiáridas no Brasil, 30 milhões, é muita gente. Então, é preciso garantir que essa nossa agenda, ela chegue na COP, que cobre governos, entendesse, que faça pressão política para que a gente possa fazer essas mudanças que a gente tanto precisa. Ok, Carlos, eu quero agradecer pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, parabenizá-lo pelo trabalho, pela pesquisa, né? E mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade. Não, eu queria agradecer, na verdade, dizer que é isso, assim, que a gente conta que as pessoas cada vez mais tomem consciência desse processo, né? Como eu falei, assim, o clima não é, a mudança do clima não é sobre essas coisas que a gente escuta que parece com uma linguagem tão difícil, ela é sobre a gente. Então que a gente pense isso quando a gente for fazer nossas escolhas no supermercado, que comida eu vou comprar, essa comida tá cheia de papel, cheia de plástico, vem da onde? Eu posso ir na feira e comprar a mesma comida que vem do agricultor local, que eu faço gerar riqueza nesse território. Então sempre pensar nessa perspectiva do local como a nossa solução. As nossas soluções, elas estão aqui, do nosso povo.